Kamijo Touma é um estudante desajeitado e preguiçoso que vive em Academy City, uma cidade cientificamente avançada no Japão, governada por um supercomputador avançado chamado Diagrama das Árvores. Aqui, 80% da população são estudantes que desenvolveram habilidades psíquicas e são chamados de Espers, classificados de nível 1 a 5. No entanto, Touma é apenas um rapaz comum que ainda está no nível 0 e não possui poderes especiais, mas de alguma forma sempre se vê envolvido em situações de azar. Certo dia, ele vai a um restaurante comum e vê um cara assediando uma garota que está sentada sozinha. Ele tenta se intrometer e se tornar o herói, o que acaba irritando o cara e seus amigos delinquentes, que imediatamente começam a persegui-lo pela cidade. O estranho é que Touma estava na verdade tentando proteger os caras da garota, mas eles não têm ideia de suas intenções. Depois de correr por um tempo, ele percebe que os delinquentes não estão mais o perseguindo. Então ele faz uma breve pausa em uma ponte para recuperar o fôlego. A valentona se chama Misaka, e logo o alcança, apenas para revelar como ela fez os delinquentes pagarem por tentarem mexer com ela, ao fritar o sistema nervoso deles usando sua habilidade Esper. Touma sabe que a garota é uma Esper de nível 5, uma das poucas da cidade, e quando ela começa a exibir seus poderes, ele percebe que não deveria ter se intrometido nos assuntos dela. Ele diz a ela que também é um Esper de nível 0, assim como os delinquentes, e afirma o quanto será desnecessário ela mostrar seus poderes, pois ela pode acabar matando-o. No entanto, de alguma forma, ele consegue bloquear o ataque, deixando-a tão furiosa que ela absorve a eletricidade de todo o distrito e causa uma explosão no ambiente. Na manhã seguinte, Touma acorda com um clima extremamente quente e sem ar-condicionado para se refrescar, graças ao ataque da noite anterior que acabou fritando seus aparelhos eletrônicos. O dia começa terrível, pois não apenas os alimentos em sua geladeira estragaram, como ele também quebra seu cartão de débito antes de receber uma ligação de seu professor, lembrando-o de que ele deve fazer aulas de verão. Ele decide colocar seu futon na varanda, onde é pego de surpresa ao encontrar uma estranha menininha pendurada na grade, vestida como uma freira e com aparência de estrangeira. Ela acorda e diz a ele que está com fome, mas Touma ainda está chocado por uma garota estar pendurada em sua varanda logo de manhã cedo. A única coisa em sua cabeça é comida, então ela continua implorando para que ele a alimente antes que ela morra de fome. Ele decide silenciá-la, dando a ela o cachorro quente estragado que foi anteriormente pisoteado, mas sua atitude anterior é recompensada com uma mordida na mão. Ele também dá a ela os legumes estragados que restaram na geladeira para irritá-la ainda mais, mas ela os come felizes, agradecendo por ele ter sido gentil e generoso com ela. Touma é subitamente dominado pela culpa, então ele pega o prato dela e dá uma mordida em uma parte da comida. Após a refeição, ela se apresenta como Index, explicando que estava sendo perseguida no telhado, mas caiu devido ao cansaço. Touma acha o nome dela extremamente estranho. Ela continua explicando que estava sendo perseguida porque possui 103 mil livros proibidos, que contêm grandes poderes mágicos. Touma nota que não há nenhum livro ao redor dela, então ela explica que eles são invisíveis. Mas ele não deve se alarmar porque sua incapacidade de vê-los não tem nada a ver com ele ser burro. Ela diz a ele que está sendo perseguida pela elite da sociedade mágica a qual ela já pertenceu, mas ele não acredita nela, pois eles vivem em uma sociedade de Esper, criada pela ciência, na qual a magia é um termo abstrato considerado um conto de fadas. No entanto, ela insiste que a magia existe. Ele pede a ela que mostre uma prova, e ela responde que não tem mana suficiente para lançar um feitiço. Ele escolhe ignorar a situação porque ele também tem uma habilidade estranha em sua mão direita que o permite repelir qualquer tipo de ataque, independentemente de sua força. Eles se envolvem em uma discussão acalorada, porque ambas as partes parecem ter habilidades que não conseguem demonstrar por algum motivo. Index conta a ele que sua capa é magicamente encantada. Ela pega uma faca de cozinha e pede a ele para esfaqueá-la com ela. Ela instrui que ele a esfaqueie ou demonstre sua habilidade de anulação usando-a em sua capa. Ele tenta, e depois de alguns segundos, o encantamento mágico da capa é anulado completamente. Ela fica brava com ele, mesmo que a ideia tenha sido dela, mas mais importante, Touma percebe que a suposta habilidade mágica que ela possui pode estar relacionada ao Espers também, já que seus poderes de anulação funcionam nela. Ele diz a ela que ela pode ficar enquanto ele vai para a escola, mas ela recusa, explicando que a organização maligna a encontrará e destruirá seu prédio no processo. Enquanto ele sai, ele tropeça e quebra seu telefone,
fazendo Index comentar que sua mão direita apaga as bênçãos de Deus, bem como a sorte boa, e que essa é a razão pela qual ele sempre enfrenta infortúnios. Embora ela não tenha feito nada além de insultá-lo desde sua chegada, ele não quer que ela vagueie pela cidade sem ter onde dormir. Ela diz a ele que ficará bem, e uma vez do lado de fora, ela mal consegue lidar com os aspiradores de pó automatizados e os confundir com robôs inimigos na escola. A professora é uma mulher de cabelos cor-de-rosa que sempre provoca Touma por ser burro. Ele se distrai durante as aulas dela e não consegue deixar de se perguntar se Index conseguiu escapar para a igreja em segurança. À noite, ele encontra Misaka, a quem geralmente chama de Faísca, um apelido que sempre a deixa furiosa. Ela deseja fritar o cérebro dele, mas acidentalmente frita os telefones das pessoas que passam por perto. Eles continuam discutindo e, eventualmente, os robôs automatizados afetados pela onda elétrica dela se tornam ofensivos e começam a persegui-los por perturbar a paz do bairro. Ele volta para seu apartamento apenas para encontrar Index deitada no chão com ferimentos graves, e um mágico de cabelos vermelhos chamado Steel Magnus se revela como a pessoa que está perseguindo Index. Steel se refere a Index como uma ferramenta, embora admita que não foi ele quem a feriu, pois eles precisam dela viva. Ele explica que seu colega pretendia apenas limitar os movimentos dela, mas por alguma razão, o Hero que deveria oferecer proteção completa não conseguiu bloquear o ataque. Steel adverte Touma sobre o poder dos livros dentro do cérebro de Index e seu efeito perigoso em pessoas comuns como ele. Quando Touma decide intervir e proteger a garota frágil que está sendo perseguida por adultos sem vergonha, Steel diz que deseja protegê-la e também os livros, antes que caiam nas mãos erradas. Touma não acredita nele e o ataca com um soco fraco. Steel imediatamente conjura um poderoso fogo de seu cigarro e o concentra na palma da mão para um ataque poderoso. Ele lança as chamas intensas em direção a Touma, e enquanto queima, Touma simplesmente assume que não será capaz de sobreviver. No entanto, ele sai das chamas ileso, ficando satisfeito ao perceber que seu poder de anulação também funciona em ataques mágicos. Steel dispara outro ataque com chamas, mais uma vez, para observar atentamente como Touma consegue extinguir suas chamas tão facilmente. Ele fica tão irritado que convoca um poderoso demônio de fogo chamado Inocentius, cujas chamas são tão quentes que o ambiente começa a derreter após alguns segundos. Como de costume, Touma tenta anular o ataque, mas este é diferente, pois quando o ataque o atinge, ele bloqueia com sua mão direita. Mas ele observa que, embora sua mão da anulação esteja funcionando, a chama simplesmente se regenera instantaneamente após ser cancelada. Nesse momento, Index abre subitamente os olhos e começa a explicar que o Inocentius não pode ser extinto, a menos que as marcas de runa estejam colocadas em algum lugar próximo a eles. A localização é destruída. A forma como ela fala faz Touma questionar sua identidade, então ela se apresenta mais uma vez como a biblioteca de livros da igreja de Zeroth da Inglaterra, cujo objetivo principal é proteger os livros. Touma mal escapa do próximo ataque de Steel, que o arremessa para o andar de baixo, onde ele nota as inúmeras runas colocadas por toda parte e percebe que não conseguirá desativar todas. Inocentius continua perseguindo-o, fazendo-o cair no estacionamento. Infelizmente para ele, as runas restringem os movimentos do feitiço, o impedindo de continuar a perseguição. Ele tenta chamar a polícia, mas logo percebe que não teve tempo de consertar seu telefone depois que ele quebrou mais cedo no dia. Parte dele quer fugir, mas o pensamento de perder Index continua em sua mente. Os sprinklers são ativados de repente, e Touma sai do elevador agradecendo Steel por usar papéis para preparar as runas, o que acabou sendo útil, pois o feitiço queimou o prédio e ativou o sistema de sprinklers. Acontece que o Inocentius ainda está ativo porque os papéis são mais duráveis que os normais. Quando ele ataca novamente, Touma anula completamente as chamas e revela que, embora o papel não tenha caído, as tintas foram lavadas pela água. Sem fonte de chama, Steel fica impotente, sem meios de lutar ou se defender. Depois de um tempo, a polícia chega com muitos espectadores, incluindo Misaka e sua irmã Kiroko, que é membro da Judgment, uma organização semelhante ao conselho estudantil da cidade acadêmica. Nos fundos do prédio, Touma pergunta a Index se ela possui um feitiço que possa ser usado para curá-la, já que eles não podem simplesmente ir ao hospital sem um documento de identificação. Ela diz a ele que ele não pode usar o feitiço porque ele é um Esper e a magia foi feita para pessoas comuns que não possuem nada extraordinário. Como último recurso, ele a leva para a casa de sua professora, que, embora pareça inocente e modesta, é na verdade fumante e alcoólatra.
sem nenhuma noção de si mesma. A contagem regressiva de 15 minutos para o fim da vida de Index começa. Tuma pede à professora para seguir as instruções dela e diz para ele sair do quarto, já que suas habilidades anularão a magia de recuperação. Ele deixa o quarto e corre o mais longe possível. De volta ao quarto, Index pergunta a ela a data e a hora exata, que ela explica a ela sem olhar para nenhum relógio ou calendário. Index não entende como ela pode saber as horas sem um relógio, o que leva à explicação de que ela tem um relógio interno que é muito preciso. Komoi sugere que ela faça algum primeiro socorro enquanto Tuma vai chamar uma ambulância. Index diz a ela que o tratamento do hospital não pode curá-la ou restaurar sua mana, e sua única opção é realizar o feitiço com a cooperação dela. Para começar, alguns itens da sala são colocados na mesa, e Index explica que ela precisa seguir precisamente suas instruções. Caso contrário, o feitiço pode resultar em sua morte. Ambos começam a entoar um feitiço que faz a runa tremer por um tempo. E então ela para repentinamente, indicando que a runa foi vinculada com sucesso à mesa. Elas conjuram a imagem de um anjo em suas mentes, pois é isso que se manifestará na sala para permitir o sucesso do feitiço. Ela tem sucesso, e embora um anjo apareça no início, ele desaparece logo depois, porque Komoi ficou distraída com sua forma física iluminada. Elas decidem tentar novamente, concentrando-se profundamente em convocar o anjo, que eventualmente aparece para curar as feridas de Index e restaurar sua mana. Imediatamente após a conclusão do feitiço, a resposta automatizada de Index é desligada e ela volta ao normal. No dia seguinte, Toma chega ao apartamento e encontra as duas se dando bem. Quando ela pergunta qual é o relacionamento entre elas, Tuma diz que são irmãs, uma mentira óbvia, já que as cores de cabelo e olhos delas são completamente diferentes. Index revela que precisa relatar o que aconteceu às autoridades, pois eles podem estar fazendo algo perigoso, mas Tuma pede a ela para não interferir, pois não quer arrastá-la para a luta deles com os perigosos magos. Ela decide interromper a conversa e ir fazer compras para o café da manhã, deixando os dois sozinhos no apartamento. Index revela que eles não precisam envolver Komoi ainda mais, pois os livros são muito perigosos, e ela mal conseguiu lidar com o feitiço de recuperação anterior. Ela explica que pertence à Igreja Purista Inglesa e estava em uma divisão especial que pesquisava magia para realizar caças às bruxas e inquisições pelo país. A divisão reuniu vários livros mágicos originais que não podem ser destruídos e os selou em sua cabeça na esperança de que um dia pudessem usar esses poderes para erradicar a magia do mundo inteiramente. À noite, Tuma pergunta a ela sobre seu tempo na Inglaterra, mas ela diz que não se lembra muito, já que suas memórias continuam desaparecendo. Apenas informações importantes, como seu nome, são deixadas. Enquanto caminham, Toma é subitamente isolado de Index e de todos ao seu redor, incluindo veículos e trens. Uma maga chamada Kanzaki Kaori aparece do nada e diz a ele que o isolamento é um efeito de sua runa. Ela vai direto ao ponto, dizendo que não quer revelar seu nome mágico e que ele deveria entregar Index sem lutar e salvar a si mesmo. Quando ele se recusa, ela o ameaça mostrando a extensão de seus poderes, mas mesmo assim Toma mantém sua posição, mesmo mal conseguindo mexer um músculo de medo. Mais uma vez, ela demonstra uma técnica assustadora que pode matar uma pessoa 7 vezes em um instante. Ela pensa que isso será suficiente para fazê-lo desistir, mas Toma está confiante em sua mão direita. Ela então diz a ele que suas habilidades são inúteis e que ele deveria desistir, pois ele não seria capaz de ver o ataque, muito menos tocá-lo. Cada vez que ele tenta se aproximar dela, o ataque o faz voar antes que ele possa reagir. Depois de um tempo, ele percebe que há fios minúsculos presos à katana dela, que tem sido a ferramenta para seus ataques até então. Acontece que ela nem sequer usou seus poderes mágicos, porque ela acredita que é desnecessário. Nesse ponto, Tuma mal consegue enxergar, mas continua resistindo a Kaori e seu pedido. Ela tenta derrubá-lo com o cabo de sua espada e depois pisar em seu peito, enquanto o instiga a se render, antes de usar um método extremo. Então ele tenta alcançar a parte humana de sua alma, fazendo-a sentir culpa por perseguir uma inocente garotinha pelo país durante meses. Ela diz a ele que não está fazendo isso porque quer, mas sim porque a Igreja Purista, a qual ambos pertencem, exige isso dela. Ela explica que na verdade é amiga de Index, e que o mal-entendido ocorreu porque ela possui uma habilidade chamada memorização perfeita, que permite que ela memorize todos os detalhes que pode ver, desde o número de folhas em uma árvore até a forma das gotas de chuva. Ela se lembra de tudo, e como resultado, seu cérebro fica preenchido até sua capacidade máxima.
Como 85% de seu cérebro já está alocado para memorizar os 103 mil livros, ela só tem 15% de seu cérebro para armazenar informações regulares, que precisam ser constantemente apagadas em um determinado dia de cada ano, senão ela morreria. Ela acrescenta que as medidas desesperadas para proteger Index são devido ao fato de que eles têm 3 dias para apagar suas memórias. Ela, mais uma vez, exige que Toma entregue Index para eles pelo bem dela, mas infelizmente ele se importa mais com os sentimentos dela e a acusa de ser uma má amiga para Index. Isso a deixa furiosa, pois exigiu coragem e determinação para caçar sua amiga, e agora um estranho como ele a considera má apenas por querer salvá-la. Ela bate muito em Toma enquanto explica como tentaram ajudar Index a criar memórias que ela continuava perdendo a cada ano, e depois de um tempo não puderam mais suportar vê-la perder as memórias deles constantemente e decidiram não fazer mais parte disso. Todas as suas palavras entram por um ouvido e saem por outro, pois Toma acha que suas palavras não têm valor. No entanto, ele não tem mais energia para lutar e desmaia. Ele acorda para encontrar Index ao seu lado, seus ferimentos foram tratados, e quando ele pergunta quanto tempo ele ficou inconsciente, ela diz que ele ficou desacordado por 3 dias. Isso o surpreende, pois Index ainda tem suas memórias, e ele não consegue deixar de se perguntar por que os magos o deixaram na estrada depois de derrotá-lo. Ele decide não se preocupar com isso, e enquanto eles brincam, Komui entra no apartamento com Steel e Kaori seguindo atrás. Ao ver que Toma está gravemente ferido, Index implora para que não o machuquem, prometendo fazer o que eles quiserem voluntariamente. Eles revelam que tem 12 horas até que o limite de tempo para o ritual seja atingido, e eles querem observar o que acontecerá até que o limite seja alcançado, mas eles não devem tentar escapar. Mais tarde à noite, Toma recebe uma ligação de Kaori, que diz que eles planejam realizar o ritual à meia-noite, e ele deve usar o tempo restante para se despedir. Antes deles chegarem, Toma sugere que eles encontrem uma brecha na situação utilizando um feitiço dos livros de Index. Ela diz que é impossível porque a igreja tomou medidas contra isso, e até mesmo os magos da divisão não podem interferir em sua condição. Ele também sugere que eles possam procurar um Esper que possa controlar as memórias dos outros e usá-lo para apagar os livros em seu cérebro. Embora isso pareça um bom plano, Kaori diz a ele que ela não vai apostar em algo que pode ser arriscado, e diz para ele fazer isso sozinho enquanto eles se preparam para o ritual à meia-noite. Depois que a ligação termina, ele começa a ligar para hospitais aleatórios na esperança de encontrar um neurocirurgião que possa realizar a cirurgia nela. Depois de várias chamadas sem resposta, um médico finalmente atende o telefone. Mas infelizmente ele não tem tempo suficiente para explicar a situação corretamente, pois o limite de tempo já atingiu a meia-noite. Steel e Kaori chegam pouco depois, encontrando Index lutando contra a dor e mal se agarrando à vida. Toma ainda tenta convencê-los a procurar a ajuda de um neurocirurgião, mas isso só deixa Steel com raiva, pois ele está sugerindo que arrisquem a vida dela com um estranho que pode acabar brincando com seu corpo. É mostrado a Toma o artefato mágico. Eles planejam usar o artefato para apagar as memórias de Index e pedem a ele para desfazer o encantamento nele se ele estiver confiante de que tem um meio de salvá-la e garantir sua segurança. Ele finalmente desiste de salvar Index com um método arriscado e deixa iniciar sua preparação para o ritual. Enquanto ele se senta e se lamenta em desespero, eles decidem sair do quarto e dar a ele 10 minutos para se despedir antes que o ritual aconteça. Quando eles saem, ele promete ficar mais forte para ser capaz de protegê-la no futuro, e, nesse momento, ele percebe algo suspeito. Então ele chama Komoe e pergunta o que ela sabe sobre a condição chamada memorização perfeita. Komoe explica todos os conceitos e teorias por trás disso, incluindo o fato de que o cérebro não pode explodir e desligar, independentemente da quantidade de memória que é colocada nele. Isso faz com que ele perceba que a igreja mentiu para Kaori e Steel, e o motivo pelo qual a memória de Index tem que ser apagada todos os anos deve ser resultado de um feitiço, e não o cérebro atingindo sua capacidade máxima de armazenamento. Toma inspeciona algumas partes do corpo dela, até encontrar uma marca no topo de sua boca. Quando ele faz contato com ela, há uma reação negativa que a torna incrivelmente agressiva, fazendo-a entrar em modo automatizado e rotular Toma como um intruso a ser eliminado imediatamente. Ela começa a conjurar um feitiço chamado Santuário de São Jorge, que cria uma barreira entre ela e Toma para garantir que ele não quebre os 2 selos restantes em seu corpo. Em seguida, ela ataca Toma com um raio poderoso de pura magia, chocando os magos que acreditavam, por influência da igreja, que ela era incapaz de usar magia.
Tuma diz a eles que a igreja mentiu sobre sua capacidade de usar magia, assim como sobre a capacidade de armazenamento do seu cérebro. Nesse ponto, Tuma mal consegue lidar com a crescente intensidade da magia, então Steel decide ajudá-lo colocando suas runas ao redor do quarto. Tuma diz a eles para firmarem sua determinação se realmente quiserem salvar Index, pois uma vez que se juntarem a ele, eles têm que dar tudo de si, mesmo que signifique morrer no processo. Com isso dito, Kaori usa um feitiço para deslocar o apoio de Index, mudando a trajetória do raio em direção ao céu. O raio é tão forte que destrói um satélite no espaço, fazendo Kaori perceber que o ataque se chama Sopro do Dragão, um feitiço que supostamente apaga a existência de uma pessoa com um único contato. Index se recupera e dispara o ataque em Toma mais uma vez, mas dessa vez, ele é protegido pelo feitiço Inocentius de Steel, o que lhe dá uma abertura para se aproximar de Index. Enquanto ele corre em direção a ela aprimora o feitiço para um nível mais alto que facilmente derrota o Inocentius de Steel. Toma consegue entrar em contato com o segundo selo, e essa ação também dissipa a barreira ao redor dela no processo. Sua automação é desligada e ela desmaia imediatamente, seguida por Toma, que já havia atingido seu limite há muito tempo. No dia seguinte, no hospital, Index lê uma carta de Steel endereçada a Tuma, que explica que tanto a igreja quanto eles decidiram observá-la de longe por enquanto, mas certamente voltarão para buscá-la no momento adequado. Quando ela o visita em seu quarto, descobre que sua memória foi destruída como resultado de sua exposição ao feitiço Sopro do Dragão. Ele não se lembra dela, de onde ele mora, dos magos ou do seu nome, o que a faz começar a chorar porque ela se sente culpada por tudo o que aconteceu. Mas então Tuma começa a rir e diz a ela que estava apenas brincando para ver sua reação. Ele explica que suas células cerebrais realmente foram destruídas pela magia e ele simplesmente consertou isso com o poder de sua mão direita, que o médico chamou de Imagine Breaker. Index respira aliviada e sai do quarto zangada porque suas brincadeiras foram longe demais. O médico chega logo depois e descobrimos que Toma realmente perdeu suas memórias, e ele estava apenas repetindo o que Kaori lhe disse para que Index não se sinta mal e culpada por sua condição. 2 semanas depois, Toma e Index continuam vivendo juntos, mesmo que ele não tenha nenhuma lembrança de seu relacionamento anterior. Ele tem escondido a perda de memória dela durante as últimas 2 semanas, e quando ele se depara com 2 caras que aparentemente são seus colegas de classe, ele faz o possível para acompanhar suas piadas. Como resultado, ele deixa Index irritada e acaba tendo que pagar o almoço para todos em um restaurante. Lá dentro, eles encontram uma mulher em apuros que afirma ter gastado todo o seu dinheiro e está precisando desesperadamente de ajuda. Acontece que ela não tem dinheiro suficiente para pegar um trem de volta para casa, levando Tuma a sugerir que ela simplesmente peça emprestado de alguém. Ela então volta sua atenção para ele, pedindo emprestado 100 ienes para pagar sua passagem de trem, ao que ele se recusa. Ela tenta novamente, pedindo-lhe para considerar isso como pagamento por ter o prazer de olhar para o rosto dela. A garota revela que é uma maga, o que desperta a curiosidade de Index sobre sua afiliação e origem, e por que ela está vestida como uma sacerdotisa de um santuário. A garota não tem uma resposta razoável e concorda com tudo o que Index diz, como uma pessoa sem emoções. Alguns homens de terno, que ela chama de seus professores do cursinho, dão-lhe algum dinheiro e a acompanham para fora do restaurante. No caminho para casa, Index encontra um gato abandonado e quer ficar com ele, mas Toma se recusa categoricamente, porque os animais de estimação não são permitidos nos dormitórios da escola. Enquanto ela grita, pedindo-lhe para reconsiderar, o gato assustado foge devido ao barulho, então ela decide procurá-lo. Ela decide investigar um homem estranho que carrega uma runa próxima ao local, e deixa Tuma para trás para sua própria proteção. No entanto, isso acaba dando errado, já que o quarto foi preparado por Kaori para que Steel pudesse ter um momento com Tuma em particular. Embora Tuma não reconheça Steel, quando é atacado com magia, ele instintivamente sabe se defender com sua mão direita. Após o confronto, Steel explica a Tuma que há uma garota aprisionada na escola Misawa, que antes era um culto religioso, mas agora foi tomada por um alquimista da escola de Zurique. Enquanto ele explica, ele nota que Tuma tem se mantido calmo e acha estranho, pois geralmente ele tem algo a dizer nessas situações. Não querendo revelar sua perda de memória, Tuma encontra uma desculpa adequada e instiga-o a continuar com sua explicação. Ele revela o nome do alquimista como Aureolus Izzard,
Um praticante desonesto cujo objetivo é o sangue profundo, uma habilidade que pode matar uma poderosa entidade conhecida como vampiro, e ele está atrás da garota na escola Misawa com essa habilidade. A menção de algo tão absurdo como um vampiro faz Touma duvidar da explicação de Stai. Então ele acrescenta que não possui muitas informações sobre o assunto, porém a ação ideal seria resgatar a garota que está sendo aprisionada na escola Misawa antes que o alquimista chegue até ela. Ele ordena que 2 homens o acompanhem para realizar a missão. Ao que ele se recusa, ele é lembrado de que Index seria levada embora dele se ele não cumprir. De volta em casa, ele diz a ela que tem algo para fazer fora de casa e sai com Style em direção à localização da escola Misawa. Quando eles chegam, Steel dá a ele uma foto da garota aprisionada chamada Himagami Aisa, que por acaso é a mesma garota que ele conheceu no café anteriormente. Uma vez dentro, eles encontram o cadáver de um cavaleiro em uma das bordas. No entanto, os alunos regulares continuam com suas atividades normais porque há um selo que divide o prédio em uma área externa natural e uma área mágica interna. Como estão do lado de dentro do prédio, Steel os alerta para não tocar em nada, pois eles são invisíveis para os que estão do lado de fora e não podem interagir. Eles sobem as escadas para os andares superiores, onde chegam a um café cheio de alunos. Eles imediatamente começam a entoar uniformemente um feitiço de ataque, o que faz com que Steel fuja, ordenando a Touma que lide com o ataque usando sua mão direita, já que não há como ele alcançar todos os ataques de uma vez. Ele também foge do local e alcança Steel, que explica que o feitiço é uma réplica do utilizado por um grupo de monges. O feitiço remoto logo os prende na escadaria. Touma encontra a garota que lhe dera o canto para o feitiço conjunto, esperando por ele, e só pode assistir enquanto ela é gravemente ferida devido ao efeito colateral do feitiço. Quando ela desmaia, ele a segura antes que ela caia, o que permite que o feitiço se una e o atinja diretamente. No entanto, eles param subitamente e se dispersam com a chegada de Aisa, que informa a ele que ela conhece muito sobre o fluxo sanguíneo no corpo, então ela pode tratar a garota ferida se ele a ajudar. Leva apenas alguns minutos para ela suturar a pele da garota, o que leva Touma a perguntar se ela é uma médica secreta sem licença. Ela diz a ele que é uma mágica e tira algo que supostamente é uma varinha de suas vestes. Touma diz a ela que é um cacetete policial e não uma varinha, e pede a ela que deixe o local com ele. Ela diz a ele que deve haver um mal-entendido, pois ela não está sendo mantida contra sua vontade como ele pensa. Ela explica que seu sangue atrai vampiros, e isso permitiu que ela os reunisse e matasse. No entanto, ela não quer mais matar ninguém. E o alquimista não é a pessoa má que Touma pensa que ele é. Ele apenas quer capturar os vampiros para examinar seus poderes e usá-los para salvar alguém. Enquanto ela explica, Aureolus aparece e começa a brincar com Touma, distorcendo o espaço ao redor deles. Quando ele se prepara para acabar com ele, Aisa intervém, afirmando que se ele continuar matando civis comuns, ela deixará de cooperar com ele. Aureolus então se apunhala no pescoço e usa seu poder de articulação para ordenar que esqueçam tudo o que viram no prédio. Touma abre os olhos em um beco com Steel e sem memórias do que aconteceu dentro do prédio, embora ambos saibam no fundo que podem estar esquecendo algo importante. Quando Touma toca a cabeça com o braço direito, suas memórias voltam. Ele diz a Steel para colocar a língua para fora para que ele possa dissipar a magia que foi feita nele. E quando ele faz isso, ele o soca com força por tê-lo usado como isca quando eles estavam presos pelo feitiço na escadaria. Eles imediatamente correm de volta para o prédio, apenas para encontrar os cavaleiros restantes entoando um feitiço que convoca um ataque poderoso que destrói o prédio. Enquanto o prédio desaba, ele começa a se reparar graças ao poder de Aureolus. Ao lado do prédio, eles encontram Sphinx envolto no cachecol de Index e percebem que ela foi capturada pelo alquimista. Eles imediatamente entram no prédio e começam a procurar sala após sala em busca de Index. Enquanto isso, Steel explica que Aureolus não vai machucar Index, pois ela é alguém que ele valoriza e deseja salvar. Depois de um tempo, eles encontram Aureolus, Aisa e Index em uma sala no último andar do prédio. Acontece que Aureolus quer salvar Index do fardo dos livros e da maldição de ter suas memórias apagadas a cada ano. Na verdade, ele foi em busca de uma maneira de salvar Index, e finalmente concluiu que a única forma de melhorar sua situação é buscar a ajuda dos vampiros e aprender como eles conseguem viver tanto tempo apesar de acumularem milhares de anos de memórias. Steel pergunta o que ele fará se o método de retenção de memória não funcionar em Index, e ele responde que terá que transformá-la em uma vampira.
Eles dizem a ele que Tuma já salvou o Index de seu destino e a razão pela qual ele não está ciente disso é porque ele se manteve escondido em segredo nos últimos 3 anos. Ao ouvir isso, Aureolus não consegue entender como um completo desconhecido como Tuma, que não é nem um mago nem um esper, foi capaz de realizar o que ele não conseguiu. É-lhe dito que Tuma tem uma habilidade chamada Imagine Breaker, e que ele simplesmente desperdiçou anos de sua vida em um assunto que já foi resolvido. Nesse momento, o Index começa a murmurar em seu sono, dizendo que está com fome e chamando o nome de Tuma. Tudo isso é divertido para Steel e Tuma, mas deixa Aureolus furioso e ele os faz cair no chão apenas com uma simples ordem. Ele tenta matar Tuma, mas Aisa intervém mais uma vez pensando que pode convencê-lo, assim como fez nas escadas anteriormente. No entanto, desta vez ele não precisa mais dela, e a ordena que morra usando seu poder de articulação. Embora ela desmaie, Tuma de alguma forma utiliza seu Imagine Breaker para anular sua magia antes que seu coração pare de bater completamente. Nesse ponto, Aureolus está tão furioso que ordena que Tuma morra sufocado ou por choque elétrico, mas toda vez ele simplesmente anula a essência do feitiço no momento certo. Depois de um tempo, ele descobre o truque por trás do braço direito de Tuma e conjura uma arma que dispara em uma velocidade que o olho humano não pode acompanhar. Como sua mão direita não pode alcançar onde ele não pode ver, ele conjura rifles carregados com balas que causam dor máxima sem matá-lo, observando o uso infantil que ele faz de seu supostamente todo-poderoso alquimista. Steel pergunta por que ele precisava que Aisa atraísse os vampiros, quando poderia simplesmente fazê-los existir com uma palavra. Para silenciá-lo, Aureolus o faz subir até o teto e retalha sua pele, deixando à mostra os músculos e vasos sanguíneos. Como punição por zombar dele, em seguida, ele corta sua mão direita, mas ao invés de chorar de dor, Toma se aproxima dele rindo como um maníaco. Aureolus repete o processo e tenta cortar a cabeça e outras partes do corpo de Toma várias vezes, mas cada ataque se torna inconsequente, deixando-o impotente e assustado. Enquanto tenta pegar as agulhas que caíram, ele fica com medo de Toma, que revela que seu poder realmente transforma seus pensamentos em realidade e agora não pode mais afetá-lo porque o poder de Imagine Breaker se espalhou por todo o seu corpo. Mas a verdade é que Tuma simplesmente o perturbou psicologicamente, e ele ficou tão aterrorizado com a habilidade de Imagine Breaker que usou seus poderes em si mesmo sem perceber. Mais tarde, Tuma tem seu braço reatado no hospital, e o médico não consegue deixar de se perguntar como ele se meteu em uma situação dessas depois de ter recentemente tido suas células cerebrais fritas. Steel também vem verificar Tuma e diz que Aureolus perdeu suas memórias como resultado do trauma, e eles simplesmente mudaram sua aparência física e o deixaram partir como um humano normal. Ao ouvir isso, Tuma acha que merece mais crédito. No entanto, Steel não é do tipo que oferece elogios às pessoas. Pouco depois, Index e Aisa entram na sala e agradecem a Toma por salvar a vida dela, revelando que Index também a acolheu sem o consentimento dele. Já se passaram 2 meses desde o encontro fatídico de Toma com o Index, e ele ainda está fazendo aulas de recuperação que deveriam ter terminado no mês anterior. O motivo disso é porque ele faltou à escola tantas vezes para lidar com vários problemas, como lutar contra os magos e salvar a Isa do alquimista. Ele vai até uma máquina de venda automática, onde coloca sua última nota de 2.000 ienes para pegar uma bebida, que, assim como tudo na cidade acadêmica, é ridiculamente caro. Infelizmente para ele, seu dinheiro fica preso na máquina, o que o deixa frustrado por não conseguir uma bebida gelada em um clima tão quente. Nesse momento ele encontra Misaka, que fica irritada novamente porque ele não se lembra de tê-la conhecido antes. Ela faz com que ele lembre ao eletrocutá-lo, fazendo-o recordar a sensação de ter sofrido um ataque semelhante. Após eletrocutá-lo, ela vai até a máquina de venda automática para pegar uma bebida, então 2 homens informam que a máquina come o dinheiro das pessoas. No entanto, ela está ciente disso e revela que tem um truque para que a faça cuspir todo o dinheiro. Toma observa enquanto ela chuta a máquina como uma delinquente, revelando suas roupas absurdamente chamativas no processo. Ele pergunta por que uma garota rica como ela sempre age como uma bruta. Ela diz que seu comportamento é normal para uma garota como ela, e que os caras asiáticos costumam ter uma suposição unilateral sobre como as garotas agem em geral. Quando ela descobre que a máquina comeu a nota de 2.000 ienes dele, ela decide ajudá-lo a recuperá-la usando seus poderes Esper. No entanto, em vez de devolver o dinheiro, muitas latas começam a sair da máquina. Tuma imediatamente foge, deixando-a como a única pessoa na área quando o alarme de irregularidade dispara.
Ela também escapa e leva as bebidas compradas com o dinheiro da máquina com ela, já que era o dinheiro dele. Ela lhe entrega as latas e fica apenas com uma para si. Enquanto conversam, ela pede a ele para parar de agir como um fraco, pois ele é o único estudante na cidade inteira que já conseguiu lutar contra ela. Uma das 7 Esper nível 5 da cidade, em igualdade de condições. Touma não acredita que poderia realmente derrotar uma garota tão temperamental e acha que ela deve estar confundindo-o com outra pessoa. Kuroko os encontra conversando e imediatamente assume que ela escapou da aula para se encontrar com um homem. Ela se apresenta a Touma e pede que ele fale com ela primeiro se quiser ter uma chance com sua irmã. O pensamento de Kuroko espalhando o boato de que ela está namorando Touma a faz atacá-la com eletricidade. No entanto, Kuroko consegue facilmente desviar de seus ataques graças a seus poderes de teletransporte. Enquanto eles discutem, uma garota que se parece exatamente com Mikasa aparece do nada. Mikasa se refere a ela como sua irmã, mas Touma percebe que seu padrão de fala é incrivelmente estranho. Mikasa leva sua suposta irmã para casa, deixando Touma sozinho para levar as latas de bebidas para casa. Enquanto ele volta para casa, ele tropeça em uma bola e cai junto com as latas que ele empilhou. Antes que ele consiga se levantar, a Mikasa estranha aparece e oferece ajuda para carregar as latas para casa. Ele pergunta onde está a verdadeira Mikasa, mas ela diz que veio de uma direção diferente e não sabe do que ele está falando. Na entrada do prédio de apartamentos, eles encontram uma garota chamada Maika, que é a meio-irmã de seu colega de classe do apartamento ao lado e estuda em uma escola de empregadas. Ele sente pena dela porque os alunos da escola de empregadas não têm férias de verão. No entanto, ela está dedicada à sua carreira e se orgulha do currículo de sua escola. Na entrada de seu apartamento, ele encontra Index e Aiza agachadas, como se estivessem fazendo algo misterioso. Quando ele pergunta o que estão fazendo, elas dizem que o gato está infestado de pulgas e elas estão tirando dele. Index mostra a ele a erva que planeja usar no gato, enquanto Asia revela um spray mágico no qual ela confia para matar as pulgas que infestam o gato. Touma comenta que é perigoso queimar o gato ou borrifar produtos químicos diretamente nele. A Mikasa estranha se voluntaria para ajudar, usando um choque elétrico suave para matar as pulgas de uma vez. No entanto, ela explica que não pode usar seus poderes dentro do quarto dele e sugere que ele compre um inseticida adequado. Ela deixa as latas e os deixa sozinhos para continuarem suas atividades noturnas, enquanto se afasta como alguém que completou sua missão. No dia seguinte, na aula, Touma não presta atenção, o que faz seus colegas de classe provocá-lo por ser um Esper nível 0. Para encorajá-lo, como diz a ele que ele não deve desistir, pois a terceira Esper mais forte da cidade acadêmica, Misaka, já foi um nível 1 antes de lutar para subir nas fileiras. Após a escola, ele encontra Mikasa, que não parece estar em seu estado impulsivo por algum motivo. Ela expressa a ele seu desgosto pelo supercomputador da cidade, o diagrama das árvores, bem como o dirigível que sempre flutua sobre a cidade como um veículo de vigilância. Ela percebe que está revelando muitas informações, então bate na cabeça dele e diz para ele esquecer o que ela disse, seguindo seu caminho. Touma continua em sua rota para casa, quando encontra a Mikasa estranha olhando para a caixa de um gato de rua. Ele a agradece por ajudar no dia anterior, mas ela diz que não se importa muito com seus agradecimentos. Ele percebe que ela estava tentando alimentar o gato antes de sua chegada, mas acabou parando no meio do caminho. Ele pergunta por que ela parou. Então ela informa que ela emite constantemente um campo magnético fraco que apenas animais podem sentir, portanto, ela pode acabar prejudicando o gato. Ela o faz ajudá-la a pegar o gato, e enquanto procuram um abrigo para ele, Touma pede a ela que dê um nome ao gato. Ela então dá ao gato o nome Cão, irritando intencionalmente Touma. Então ele desiste e aceita os nomes estranhos que ela escolheu. Eles chegam a uma livraria onde Touma deve pegar um livro de referência para a escola. Ele joga o gato para ela, e ela o pega para que ele não se machuque enquanto ele faz compras. Um cara misterioso, cuja presença a assombra, aparece atrás dela. O cara, codinome Accelerator, a persegue por um beco. Ela atira nele várias vezes com um rifle, mas as balas simplesmente ricocheteiam nele. Acontece que o cara pode criar um campo de força forte que repele ou destrói qualquer coisa que entre em contato com ele. Misaka usa sua eletricidade para contra-atacar, mas o resultado é o mesmo, pois o ataque é refletido de volta. Ele diz a ela que suas habilidades podem reverter o fluxo de qualquer ataque que segue o princípio de um vetor, o que significa que ele é seu inimigo natural. Ao mesmo tempo, Touma sai da livraria apenas para encontrar o gato sozinho na entrada. Eles decidem procurar a Misaka ao redor do prédio.
Ele encontra vestígios de sangue, seus sapatos e, eventualmente, o cadáver sem vida da Misaka deitado em um canto, morto logo depois. A polícia chega ao local para examinar o corpo. Ele os leva ao local onde ela foi morta, mas eles não veem nenhum cadáver. Ainda confuso, Toma começa a correr por cada esquina até encontrar a Misaka estranha segurando uma bolsa de cadáveres sobre o ombro. Ela diz a ele que ela realmente morreu no beco, e quando ele pergunta quem está na bolsa de cadáveres, ela fala uma senha e pede a ele para decodificá-la. Sua incapacidade de decodificar a senha significa que ele não faz parte do experimento, e ela não pode lhe dizer quem está na bolsa. Nesse momento, outra Misaka aparece seguida de suas armaduras, as Misakas de armadura. Todas compartilham as mesmas memórias e explicam que estão envolvidas em um experimento de clonagem antes de se desculpar por fazê-lo se preocupar. A visão de tantos clones ao seu redor o deixa confuso e assustado ao mesmo tempo. Eles dizem a ele que são clones de Misaka criados para uso militar, e depois de se desculparem, deixam o gato sob os cuidados dele e saem do local. Logo após sua saída, Toma vai para o dormitório da verdadeira Misaka para perguntar a ela sobre o experimento. Quando ele liga para o número do quarto dela, Kuroko atende a ligação. Ela explica que Misaka não está por perto, mas ele pode esperar por ela em um quarto. No quarto, Toma descobre que Kuroko tem uma fixação por Misaka, e de alguma forma conseguiu se mudar com ela mesmo estando em uma série inferior. Enquanto conversam, Kuroko percebe que a supervisora do dormitório começou sua inspeção de rotina. Ela tenta teleportar Toma para longe o mais rápido possível, mas seus poderes não funcionam nele. Sem outra opção, ela o esconde debaixo da cama antes que a supervisora entre. Lá ele percebe um grande urso de pelúcia, e nele há um zíper que contém os detalhes do experimento de clonagem do qual Misaka faz parte. Nele, ele descobre que os clones foram criados para lutar contra Spares de nível 5 em um experimento que poderia permitir que um deles chegasse ao nível 6, algo que nunca foi alcançado antes. Ele sai rapidamente para uma estação de geração de energia, uma das áreas marcadas no mapa, onde encontra Misaka relaxando sob uma ponte próxima e lê o conteúdo dos documentos que obteve do dormitório dela. Neles, é afirmado que o Spare chamado Accelerator teria que matar 20.000 pessoas para romper o limite até o nível 6. No início, ela pensa que ele está apenas fingindo se importar com o que acontece com ela ou com seus clones, mas logo percebe que Toma é uma pessoa genuinamente bondosa. Ela diz a ele que as áreas marcadas no mapa são instalações de pesquisa que ela tem destruído para interromper o progresso do experimento desumano. Ela explica que, não importa quantas instalações ela destrua, eles simplesmente criam uma nova e continuam o experimento para atingir um Spare de nível 6. Ela diz a ele que planeja acabar com o experimento derrotando o Accelerator, mas Toma sabe que ele é muito forte para ela lidar sozinha. Ele sugere que eles cooperem e o derrotem juntos, o que a leva a informá-lo sobre seu plano. Ela planeja perder intencionalmente para o Accelerator, pois isso significaria que o diagrama da árvore superestimou sua habilidade e isso faria com que encerrasse o experimento. Ela se resigna a morrer, se isso significar que os 10.000 clones restantes serão poupados. Ela decide ir até a posição do Accelerator para que ele possa matá-la, mas Toma se coloca em seu caminho, recusando-se a deixá-la passar. Ela ameaça atingi-lo com toda a força de seus poderes na esperança de que isso seja suficiente para detê-lo. Toma revela que não tem planos de lutar contra ela, e prova isso não se movendo nem 1 centímetro quando ela dispara contra ele. Embora ela erre intencionalmente o primeiro tiro, ela se certifica de acertá-lo diretamente na segunda vez. Toma absorve a força total de seu ataque incrivelmente poderoso, e mesmo que mal consiga ficar de pé, ele ainda bloqueia seu caminho rumo a uma rápida rota para o inferno. Ela revela que matou mais de 10.000 pessoas e não merece ser defendida porque é uma vilã. Ele diz a ela que pegou leve com ele, e essa é a única razão pela qual ele ainda está de pé depois de receber incontáveis explosões. Ela fica farta e carrega um poderoso ataque que quase destrói a ponte no processo.